esta semana, quarta-feira, fui à praia com a Bárbara. Para quem não sabe, a Bárbara é minha filha, ok? Não confundam as coisas. E claro, eu não gosto de praia, não acho piada nenhuma, a gente fica todos vermelhos, depois aqui Mas eu vou para uma certa praia que eu fico sentadinho com uma sombrinha de palha, ouvir música, e eles servem o que nós pedirmos ali à mesa. Oh, maravilha! Então, fico à sombra, fico a ler, a ouvir algumas mensagens, ou a conversar. A Babi não é muitas conversas e estava lá entretida também com as coisas dela. Então eu levei a minha Bíblia, a minha King James, e fui lendo e fui meditando na palavra de Deus. E Deus falou ao meu coração algumas coisas que eu quero partilhar convosco. Ok? Então hoje a mensagem é diferente e você precisa entendê-la bem. Para não dizer coisas que eu disse e que eu não falei. Amém? Ok, vamos orar. Querido Senhor, te agradeço pelo espírito de sabedoria e de revelação sobre todos nós. Ajuda-nos a entender a tua palavra, Senhor. Amém. Colossenses 1, versículo, o que é que diz? 26 a 29. E diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Está a ver? Este mistério, Moisés não sabia nada acerca disto. Abraão não sabia nada acerca disto. Noé nunca ouviu falar sobre isto. Nem Samuel, nem Daniel, nem Isaías, nada. E ele diz que agora foi manifesto a nós, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aos quais Deus quis fazer conhecer, aos quais a nós, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Olhe para mim, a palavra gentio, ou o termo gentio, é pelos judeus aplicado a todos aqueles que não eram judeus. Na verdade, gentio significa aquele que não conhece a Deus. Nós já não somos mais gentios. Efésios diz: vós que em outro tempo erais gentios, agora contudo vos reconciliou pelo corpo da sua carne. Se nós éramos os gentios noutro tempo, já não somos mais agora. Já não somos mais aqueles que não conhecem a Deus. Hoje nós somos povo de Deus. Amém? Ok. Portanto, mas a Bíblia aqui ainda se refere assim: mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos? A Cristo. Admoestando a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. A King James diz: e com este propósito, ok, de tornar todo o homem perfeito em Cristo, ou amadurecido em Cristo, certo? Para este propósito eu trabalho arduamente, diz o apóstolo Paulo. Ok? Então olhe para mim. O apóstolo Paulo está a explicar aos Colossenses que o grande trabalho dele, o esforço dele, era levar a palavra de Deus às pessoas, à igreja, para que todo o homem crescesse e amadurecesse, compreendesse o mistério que esteve oculto todos os tempos, em todas as gerações, para que, como ele usa a expressão, pudesse apresentar cada um perfeito diante de Cristo. Isto é, amadurecido, ok? Adulto. Pronto. Não criança, neófito, que não entende nada da palavra de Deus. Então, há coisas na nossa caminhada cristã que nós próprios precisamos de ir crescendo nelas. Como vocês sabem, como é que é de explicar? Cada ministério tem uma unção específica e uma unção própria.
E eu, pessoalmente, não sou tanto de apertar ali, e depois aperta ali, e limpa acolá, e corta ali, entendeu? Tem a ver com o meu próprio ministério. Mas na função que eu estou a ocupar de pastor, há coisas que eu tenho que fazer, porque senão não estou a ser fiel à minha função. Amém? Entenderam? Ok, então, nós temos que começar a crescer em algumas coisas e a perceber porquê de algumas coisas. E devemos ter humildade suficiente para, quando percebemos que não estamos conforme a palavra de Deus, mudamos. E não, porque veja, se eu faço determinada coisa na minha ignorância, eu estou debaixo do tempo de ignorância. Aquilo não me é requerido, não me é imputado. Mas quando eu tomo conhecimento daquela verdade e persisto agora a estar no erro, agora é erro, porque eu sei o que a palavra de Deus diz, mas por opção própria recuso-me a fazer o que a palavra de Deus diz. Então eu torno-me como que um transgressor. Eu estou a resistir a uma luz ou a uma revelação que já tive, mas que não quero aceitá-la, porque simplesmente não me agrada. Entendeu? E isto é mau. Porque de uma coisa somos levados a outra, e a outra, e a outra, e quando acordamos, se alguma vez já chegaremos a acordar, estamos tão longe da verdade, ok? Que já nem nos parece verdade. Foi assim que a igreja começou desde a Idade Média. Um passinho aqui, um passinho acolá, mais um passinho ali. E hoje, aliás, hoje não. Está muito alto, isto está a fazer feedback. Chegou a um certo ponto que até matavam os cristãos, julgando estar a fazer um favor a Deus. Estavam a livrar a terra, as ovelhas, dos lobos. Ao que leva a resistir a uma revelação. Então devemos andar à luz da palavra de Deus que nós já temos. Se a gente não sabe melhor, não sabe melhor. Mas quando sabemos, devemos corrigir a trajetória e obedecer a Deus. Sim? Então, vocês sabem disso que em 1500 e qualquer coisa, 1554 por aí, no Concílio de Trento foi decretado que a tradição tem tanto valor quanto a própria palavra de Deus. Assim, tradições cristãs entraram na igreja e passaram a vida dos seus crentes, digamos assim, por tradição, práticas por tradição, modos de vida por tradição e não por mandamento da palavra de Deus. Eu recordo-me quando era miúdo, a minha avó ensinou-me a benzer e aquela coisa toda, e eu perguntava, porquê é que faz isto? Está calado, rapaz, os antigos já faziam assim. Era a resposta dela, os antigos já faziam assim. Tudo isso é um conjunto de tradições que foram sendo acrescentadas, que nada tem a ver com a palavra de Deus. Amém? Então, nós convertemos-nos a Jesus e trouxemos connosco, para a nossa vida cristã, algumas tradições também. E em alguns casos inventamos outras, mais contemporâneas. Mas as nossas tradições estão boas. Bem, as tradições católicas toda a gente sabe que isso é errado, mas as nossas não, as nossas estão bem. Mas não deixa de ser uma tradição. E Jesus confrontou os fariseus por causa do mesmo problema. E tradição é sempre tradição, seja ela farisaica, seja ela católica, seja ela evangélica, ou seja ela o que for. A palavra de Deus não casa com tradição. Vamos ver o que é que Jesus disse. Marcos 7, Carla. Diz assim: vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Seguinte, o 13, pulo para o 13. O que Jesus disse, viu? Rejeitam o mandamento de Deus para... Volta atrás, Carla, o 8. Eu estou a gostar do 8.
Olha aqui, vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Já viu? Mas é verdade. E você hoje vai constatar que provavelmente, para si será mais fácil continuar a viver como vive do que deixar de fazer o que faz. Ok? Exatamente como eles naquela altura, porque somos todos farinha da mesma massa. Versículo 13 então, Carla. E diz, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes também muitas outras coisas semelhantes, e muitas outras coisas semelhantes fazeis. Ok, olhe para mim então. Os fariseus anulavam a palavra de Deus, invalidavam o mandamento por causa da tradição que eles próprios fizeram para si mesmos. Este é o perigo. Veja, a nossa tradição, as nossas tradições, invalidam a palavra de Deus. Quer dizer o quê? Quer dizer que as nossas tradições não encaixam na palavra. Ou nós andamos na palavra, ou andamos pelas tradições. Fazemos o que fazemos porque já outros faziam, e porque sempre fizéramos assim, e porque toda a gente faz assim, porque é que a gente agora não pode fazer, e retetel. Colossenses 2, versículo 8, Carla. O apóstolo Paulo diz assim, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Então, olhe para mim. O que eu quero hoje partilhar convosco é um assunto que até pode parecer, pastor, mas é importante. Eu acredito que todos nós queremos crescer e andar conforme a palavra de Deus, sim ou não? Quer? Quem quer? Levanta a mão. 1, 2, 3, acabou o prazo. Vá lá. Ficar. Ok. Então, é bíblico? É uma pergunta que eu faço a vocês. É bíblico dar uma salva de palmas a Jesus e assobiar na igreja? É uma coisa normal ou inocente. Mas é bíblico isso? Não, não é bíblico. Por que fazemos? Porque todas as igrejas contemporâneas praticamente o fazem. Mas o facto de todas as fazerem não significa que seja bíblico. Mas é bíblico aplaudir. A palavra de Deus diz para fazer aplaudir. Mas não como expressão de louvor ou adoração a Deus. Muitas das vezes, e eu próprio falo por mim, e eu já fiz isso muitas vezes, eu digo assim, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. É mais para animar o ambiente do que propriamente estar preocupado com o sentido daquilo para Jesus. Ou para animar as pessoas, ou para despertar as pessoas, do que qualquer outra coisa. Mas a questão é que, em parte nenhuma da Bíblia, diz para nós darmos uma salva de palmas a Jesus ou a Deus como uma expressão de louvor e adoração. Em parte nenhuma da Bíblia diz isso. Veja aí, Salmo 98. E na verdade, você sabe que a Bíblia também fala que as palmas podem ser um sinal de reprovação também. Vamos ver. Salmo 98, versículo 8. Está aqui, eu vou projetar aqui. Você pode tomar nota. Como são vários versículos, nós poupamos tempo. Ok? Diz assim, batam palmas os rios, a uma regozijem-se os montes. Certo? Mais, Salmo 47, 1. Batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de júbilo. Continuamos. Jó 27, 23. Bate palmas contra ele e assobia contra ele do seu lugar. Lamentações 2, 15 e 16. Todos os que passam pelo caminho batem palmas contra ti. A ver que o bater palmas aqui é como um sinal de reprovação. Eles assobiam, igual o assobio. Eles assobiam e maneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, é esta a cidade que dominavam a perfeição e a formosura, o gozo de toda a terra. E Ezequiel 27, 36 diz, os mercadores dentre os povos te dão vaias. Sabe o que é vaiar, não é?
Tu te tornaste em grande espanto e não mais existirás. Aqui diz vaias, na outra tradução, na vossa tradução diz assobiam. Ok? Então olhe para mim. Quando diz bater palmas todos os povos, veja, quando é que nós usamos as palmas na igreja? Não é para dar uma salva de palmas a Jesus. Isso não é louvor nem adoração. Nós podemos usar as palmas para acompanhar um ritmo de uma música, sim, como fizemos há pouco. Essas palmas e tal, glória a Deus, estamos contentes, estamos alegres, batemos palmas. No fim de uma música também gostamos da música, fomos abençoados com a música, aplaudimos. Não há nada de errado nisso, entendeu? Ou alguém, por exemplo, o pregador animou-se aqui e tal, deu uma palavra, você animou-se também e aplaudiu. Não há nada de errado nisso. Você aplaudiu a palavra que o pregador falou, ou depois da pregação, às vezes já aconteceu, não é? Temos pregadores convidados, você gostou tanto da mensagem que quando o pregador acaba, você aplaude e não sei o quê. Não há nada de errado nisso, isso é simpatia, etc. Amém? Agora, aos homens nós aplaudimos, como aplaudimos num teatro, uma peça, como aplaudimos um cantor, um fadista, está a ver? Mas a Deus, nós não aplaudimos a Deus, nós adoramos a Deus. Entendeu a diferença? Entendeu ou não? Então, aos homens nós aplaudimos, a Deus nós adoramos. Eu não faço para Deus o mesmo que eu faço para qualquer homem. Okay? Eu também não faço para os homens aquilo que eu faço só para Deus. Eu não vou adorar os homens, venerar os homens. Não, eu adoro a Deus. Mas eu posso aplaudir os homens. Entendeu? Amém? Alô? Pronto. Agora não vai, o pastor disse que agora não se pode bater palmas na igreja. Não, eu não disse nada disso, eu até sou contra isso. As pessoas estão a cantar e parecem monos de gesso. Oh, liberte-se, irmão, bata palmas, glorifica a Deus, dance, como hoje o Danilo nos pôs aqui a dançar também. Glória a Deus, faça tudo isso. Mas não diga, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Não, a Ele nós adoramos. Entendeu? Amém? Capite? Eu estou a falar isto a vocês porque Deus falou forte estas coisas ao meu coração. Entendeu? E há coisas que, quando o Espírito de Deus nos mostra e diz que temos que mudar isto ou mudar ali, o melhor é mesmo a gente mudar aqui ou mudar acolá. Quero lá saber da tradição, quero lá saber o que é que o António, Manuel ou Joaquim pensa, quero saber o que é que Jesus diz. Ok? Amém? Amém? Ai, mas eu não acho mal nenhum. O quê? Bater palmas? Não, bater palmas a Jesus. É consigo. Não tenho nada a ver com isso, não julgo, não tenho nada a ver com isso. Mas aqui nós, a partir de agora, não vamos fazer mais isso. Eu quero andar na luz da palavra que eu tenho. Agora, em vez de dizer, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, dizemos, irmãos, vamos adorar a Deus. Amém? Então você levanta as mãos e adora a Deus. Ora, vamos adorar a Deus, levanta as mãos. Começa a dizer, graças Senhor, Tu és bom, grande és Tu Senhor, Te amo. Obrigado pelas Tuas obras na minha vida, pelo Teu cuidado, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre, glória ao Teu nome. Pronto. Na verdade, Deus recebe isto, é a nossa adoração. E eu prefiro que Deus receba a minha adoração do que eu estar meia hora a bater palmas e Deus está, coitado filho, tu vais lá chegar, deixa. Entendeu? Amém? Uma vez, no Natal, veja, eu tão espiritual, retirei-me do pé da minha família, fui para o meu quarto cantar os parabéns a Jesus. E eu, parabéns a vós, a ti, Senhor, nesta data. E eu imagino Jesus olhar assim para mim, né? Imagino eu depois do que ele me falou. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Quando eu começo a cantar muitos anos de vida, já me estou a sentir a fazer uma figura ridícula, hein? Muitos anos de vida. Ele falou ao meu coração uma voz assim mansa e suave, diz assim, estás-me a desejar a mim que eu viva
Mais tempo? E eu, qualquer coisa aqui não está bem, pois não, senhor? Muitos anos de vida, parabéns, hoje faz anos. Ele é antes do tempo. O tempo está em suas mãos. Quantos anos Deus tem? Não tem anos. Ele está para além do tempo. Ele não tem tempo. Ele é eterno. Ele é outra dimensão. A nossa cabeça nem sequer lá chega. Entendeu? É por isso dizer assim, ok, eu entendo o sentido, mas as pessoas dizem assim, você vai celebrar o Natal e o que é que você vai dar ao aniversariante? Eu entendo o sentido. Quer chegar à pessoa nesse sentido natural e humano, não é? Acerca de Jesus, não sei o quê. Mas Jesus não faz anos. Ele é o princípio. No princípio era o verbo estava... Quando foi o princípio? O princípio existe antes de haver tempo. Antes de haver sol para marcar os anos e as estações do ano, etc. Entendeu? Então, temos que andar na luz da palavra de Deus que nós temos. O assobiar, veja, eu também fiz isso. Ok? A gente anima-se tanto. Até que eu olhei, exato, caiu uma ficha. Esse na verdade, isso até é o pronúncio de maldição, de escárnio. Quando Deus disse, passarão e assobiarão para ti pelas te ter separado, afastado do Senhor e por tudo o que te aconteceu. Então, dentro da igreja, não é bíblico assobiar. Isso é um costume que a gente trouxe lá de fora. Vamos a um concerto de rock, assobiamos. Vamos assistir a uma partida de futebol, assobiamos. Ok? Não sei bem para quê, mas assobiamos. Porque, pronto, depois se calhar vamos ver na televisão e, olha, foi eu que assobiei. Entendeu? Euforia. Assobiamos por essas razões. Mas isso não é expressão nem de louvor, nem de adoração. Antes, pelo contrário. Na Bíblia, o assobiar é uma expressão de escárnio e pronúncio de maldição. Então, há muito tempo que eu não ouço assobios aqui dentro. E não vamos ouvir também mais, não é preciso. Está bem? Amém? Ok. Pastor, eu acho que o pastor vai ficar um bocado religioso. Você acha que andar na palavra de Deus e na luz do Evangelho que a gente tem é ser religioso? Eu acho que não. Eu acho é que nós deixamos entrar dentro da igreja, eu digo agora de uma maneira geral, e nos deixamos influenciar muito por costumes que estão lá fora, ok? E que em nada dignificam a Deus, nem adoram a Deus. Você pode assobiar, eu também assobio. Eu uso o assobio às vezes para chamar pessoas. Fomos ao... onde é que foi? Eu fui com a igreja O Verbo da Vida, lá num convívio deles, e a pastora Sayonara queria chamar os irmãos, gente! E ninguém ouvia. E eu dei duas assobiadelas, toda a gente ouviu logo. Está a ver? Para reunir as ovelhas. Então, mas dentro da igreja, isso não encaixa. Não é louvor, nem é adoração. Então vamos andar na palavra. Amém? Sim ou não? Ok. Agora, outra coisa ainda. Isto agora vai apertar. É a respeito do uso. Ouça bem, agora você vai ter que me ouvir até o fim para não tirar conclusões precipitadas e fora de contexto. Ok? Acerca do uso do vinho na Santa Ceia. Veja, eu não me meto na vida particular de ninguém. Não me meto na vida particular de ninguém. Mas a Bíblia dá instruções muito concretas, especialmente a respeito dos sacerdotes, dos que ministram a palavra, dos que servem no santuário, aqui, neste caso seria os que servem na igreja, acerca do uso de vinho e de bebida forte. Você sabia que se o sacerdote tomasse vinho ou outro tipo de bebida forte, bebida fermentada, e fosse ministrar no tabernáculo ou no templo, ele morria? Estava
proibido por Deus de o fazer. Eu vou-vos mostrar na Bíblia que até havia determinado tipo de pessoas que nascia com uma missão, chamados nazireus, ok? Que por toda a sua vida estavam impedidos de beber bebida fermentada. Ok? E agora aqui é o que eu me referi há pouco. É mais fácil você rejeitar o que eu vou falar e continuar do que mudar de vida. Exatamente como no passado era, como somos todos farinha do mesmo saco. Mas vamos andar na palavra e nós vamos ter os resultados. Eu não estou a dizer com isto, agora você precisa me entender bem. O pastor está a dizer que nós não podemos beber vinho ou que não podemos fazer isto ou fazer aquilo. Não. A Bíblia até, Paulo disse a Timóteo, não bebas só água, bebe também um pouco de vinho por causa das enfermidades que tens no estômago. Então, o vinho, isto é, fermentado, pode ser utilizado com um fim medicinal. Ok? E sabemos que o vinho tinto tem uma característica que é os flavonoides, que em certa medida é saudável, mas passando dessa medida é prejudicial. Eu conheço uma pessoa, graças a Deus agora está livre de perigo, mas teve mesmo entre a vida e a morte, por causa do consumo do álcool. Eu nunca vi aquela pessoa embriagada, é uma pessoa relativamente chegada, nunca o vi embriagado, mas durante vários e vários anos ele bebeu acima do que deveria, ok? Era uma pessoa forte, comia muito bem, mas também bebia muito bem. E não passava a refeição sem o seu bagaço, e etc, etc, etc. Foi acumulando e um dia o fígado disse, basta, não aguento mais. E ele esteve mesmo entre a vida e a morte. Claro, cortou radicalmente. Mas se ele tivesse, também ele não sabia, não é? E nem eu sabia também para lhe ensinar. Bem, abram a vossa Bíblia, então, em Números 6, e vamos ver as recomendações que Deus deu a respeito do uso do álcool, ou do vinho. Números 6, é o terceiro livro da Bíblia. É o quarto. Números 6, versículo 2. Diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, isto é, a pessoa separava-se para, por exemplo, a pessoa não casava, separava-se para o serviço de Deus, para a obra de Deus, ok? Para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida de uvas, nem uvas frescas, nem secas sequer comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até à casca. Uau! Eu não sei porque é que Deus deu estas instruções, mas talvez para prevenir, ok, a entrega excessiva ao álcool. Eu confesso para vocês o seguinte, durante muito tempo eu sempre pensei que essa coisa do vinho, do uso do vinho, até na ceia, não usar com vinho, eu pensei, isso é mania dos americanos, dos irmãos americanos e dos irmãos brasileiros, que o álcool foi um flagelo no país deles, então fizeram disso uma doutrina. Ok? Até que eu fui ver a palavra de Deus, se é realmente assim, e descobri que eles estão certos. Vamos continuar. Veja aí comigo, Juízes, umas páginas à frente, Juízes 13. Depois de Josué. Portanto, qualquer pessoa que se consagrasse a Deus, para o serviço de Deus, estava impedida de beber vinho e essas coisas todas. Certo?
Agora, há outras pessoas que já nasciam com esse chamado. E Juízes 13 é o caso, Sansão. Versículo 2 diz assim: havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Ok? Era o Sansão. Agora, pois, olha o que o anjo do Senhor lhe diz, a ela, a mãe: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, ele começará a livrar Israel. Perdão, ele não começa a livrar Israel desde o ventre. Enganei-me, ele será nazireu de Deus desde o ventre. Ok. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Assim é que é. Ok? Então, Sansão, a lei do nazireu era assim: não podia cortar a barba, nem rapar a cabeça. E não podia beber bebida forte ou bebida fermentada. Pronto. Para a unção estar sobre ele e fazer o que ele tinha para fazer. E na Bíblia há 3 referências a nazireus. Um é Sansão, o segundo foi João Batista e o terceiro foi Jesus. Entendeu? Portanto, você imagina Jesus, ele não tinha um cabelo assim, uau, aparadinho, uma barba aparadinha. Ele não cortava a barba, nem cortava o cabelo, como João Batista, porque ele era nazireu. E como nazireu, também não bebia bebida fermentada, entendeu? Veja aí, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Versículo 15. O anjo do Senhor está a falar com Zacarias, e o versículo 15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. A ver, então, uma das instruções para essas pessoas que já nasciam como nazireus, era uma pessoa escolhida já desde o ventre da mãe para fazer algo, não podia beber bebida forte, ou isto é, bebida fermentada. Então, os próprios sacerdotes, eu quero mostrar isso a vocês, veja aí Levítico 10, Levítico 10, versículo 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Nadab e Abiú eram sacerdotes. Arão era o pai e era o sumo sacerdote. Tomaram incensários e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Isto aconteceu no tabernáculo, no deserto. Eles ficaram carbonizados, a coisa deu para o torto. Agora, por que isto aconteceu? Veja aí o versículo 8. E falou o Senhor a Arão, ao pai, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então olhe para mim. Sempre que os sacerdotes estavam no seu turno para ministrar
no tabernáculo e mais tarde no templo, eles estavam proibidos de beber ou vinho ou alguma bebida fermentada. E estes dois, ok, é o que dá a entender aqui, é que eles beberam, ok, e foram fazer lá o seu serviço no tabernáculo e morreram ali mesmo os dois. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? Irmãos, há coisas na nossa vida que nós temos que estar dispostos a mudar, desde que esteja em linha com a palavra de Deus. O consumo do álcool, veja, eu bebo socialmente. Domingo fui almoçar à casa de umas irmãs e eles perguntaram se eu queria um bocadinho de vinho. Todos ali bebiam vinho e eu disse, sim, dê-me um bocadinho só. Foi para aí 2 dedos e ainda sobrou vinho. Porquê? Eu não preciso daquilo. E eu sei que se eu beber até uma certa medida eu vou ficar alegre. E que necessidade é que eu tenho disso? Diga-me você. Nenhuma. Que necessidade é que você tem disso? Nenhuma também. Que bem é que isso lhe faz? Nenhum. Sim. Então, é isso. Agora, trazendo para a Santa Ceia, você sabe que a ceia era a celebração da Páscoa. Foi a celebração da Páscoa. Sim? Na Páscoa não entrava fermento, porque o fermento na Bíblia foi sempre símbolo do pecado, daquilo que se degrada. Daí que quando o vinho fermenta, o açúcar do vinho transforma-se em álcool. Então Deus tinha dado instruções que não haveria fermento no pão. E até logo a seguir à Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, ok? Era a celebração da Páscoa e logo aí entrava durante 7 dias a festa dos pães asmos, que eram os pães sem fermento. Ninguém comia pão levedado naquele tempo. E Deus disse, aquele que comer será cortado de Israel. O assunto então era sério, ok? E se não havia fermento no pão, eu não estou a ver que houvesse também vinho fermentado. Porque então o fermento é símbolo do pecado no pão, também o seria no do vinho. Ok? Então, o que é que eles faziam? E durante um tempo eu pensei que isto era história. Isso é conversas, invenções, para agora está tudo contra o vinho. Até que, há uns dias, alguém me falou, uma pessoa que eu respeito muito, me falou sobre o assunto. E eu não fiquei com aquilo só porque a pessoa falou, eu fui investigar. Até contatei a Embaixada Judaica, aqui em Lisboa, etc. Eu fui atrás. E então, aprendi que o judeu fazia um vinho que não fermentava. Era igual a todos os demais. Só que o vinho era mantido a uma temperatura inferior a 10 graus e isso não deixa o vinho fermentar. E pode estar durante um ano assim que nunca fermenta. Ok? E era com esse vinho não fermentado que eles celebravam a Páscoa. Muito provavelmente foi esse o vinho que Jesus tinha no cálice, quando ergueu o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes. Porquê? Porque o homem que preparou a ceia, lembram-se que Jesus disse, olha, encontrareis um homem com um cântaro à cabeça, diz-lhes, prepara a ceia para o mestre. O homem preparou, quando eles chegam ao cenáculo já tinham tudo. O pão sem fermento, as ervas amargas, para lembrar a escravidão do Egito, o cordeiro e o vinho sem fermentar também. Estava tudo ali. Então, depois disto eu pensei assim, puxa, se nós queremos fazer a ceia, então vamos fazer a ceia como era feita na Bíblia. Então, ainda não sei onde é que vou arranjar isso, mas na próxima ceia vamos tomar com pão sem fermento e com vinho sem fermentar também. Pronto, agora tenho que ir atrás disso. Amém?
Alô? Amém? Agora, entra sempre aquela questão de quem não quer mudar. Do género, pastor, calma aí, mas Jesus não transformou água em vinho? Transformou. E o vinho que Jesus transformou não era melhor do que o outro? Era. Então o quê? Não há provas de que esse vinho tivesse álcool. O vinho com álcool andava lá. Havia muitos bêbados em Israel. Ok? Circulava nas ruas para quem quisesse beber. Mas, de facto, não há provas que diga que esse vinho tinha álcool. Eu procurei também, confesso, que eu resisti a esta ideia. Eu procurei, mas não encontrei. Porquê? Imagine que é vinho não fermentado. Se é vinho não fermentado, avalia-se o vinho pelo sabor, pela textura e não pelo nível de álcool que o vinho tenha. Sim ou não? De qualquer das maneiras, também não há provas de que Jesus tivesse bebido também. Ok? Então, temos que avaliar todas as situações para não ficar com suposições. Ok? Amém? Ai, pastor, mas a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo, que quando os irmãos se reuniam para tomar a Santa Ceia, uns passavam fome e os outros embriagavam-se. E eu próprio usei este argumento para mim mesmo. Ora, ninguém se embriaga com vinho sem fermentar, não é? Tem que ter álcool para se embriagar. Até que, ao estudar mais sobre o assunto, verifiquei que, de facto, o assunto é embriagar, uns têm fome e outros embriagam-se. Ok? É uma expressão do género de que uns não comem nada e os outros comem mais. E não propriamente ficarem bêbados e embriagados. É como alguém dizer, fulano está embriagado de amor. Como a Bíblia diz, por exemplo, que a grande prostituta em Apocalipse estava embriagada com o sangue dos santos. Ninguém se embriaga de sangue. Sangue não tem álcool, entendeu? Certo? Não fermenta. Então, é uma expressão de dizer que a pessoa fartou-se, uns fartavam-se e os outros passavam fome, não havia mais nada para comer. Então Paulo trouxe ordem ao culto. Sim? Amém? Pronto. Agora, na ceia, é só para vocês saberem, quando começarem, que é isto? Isto é fantástico, ok? Só para vocês perceberem que eu quero andar na luz da palavra de Deus que eu tenho. Sim? Então, na ceia, nós não vamos usar mais vinho fermentado, com álcool. Certo? Vamos usar vinho não fermentado e não vamos mais usar pão normal que compramos ali na padaria. Vamos usar pão sem fermento também. Amém? Entenderam? Pronto. Pastor, então e agora? O que é que eu faço? Eu posso beber vinho? Vinho. Um tintol. Olha, você faz, é sua consciência, você faz o que você quiser. Eu sei o que eu faço. Sinceramente, bebo socialmente vinho tinto, ok? Porque sei que é o melhor. O resto, eu não bebo essas coisas, bebidas disto e daquilo, não bebo, não preciso de ir para nada. Mas você faz o que você quiser, entendeu? Eu dei-lhe a palavra, vamos andar à luz da palavra, o que é que custa? Certo? Você quer beber o seu copito porque lhe faz bem e não sei o quê. Glória a Deus, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu só partilhei isto convosco para vocês perceberem que a partir de agora, na ceia, nós vamos passar a fazer assim. Amém? E, veja, mesmo aqueles que ministram a palavra de Deus, quer no louvor, quer, imagine que outro dia está cá outro pastor qualquer a pregar, um domingo ou outro, eu recomendo vivamente, não beba nesse dia. Você vai ministrar as coisas de Deus. Sabe o que é? O pastor vai aqui, vai orar pelos irmãos e dá um bafo a tinto, carrascão. Não é bonito, fica mal, certo? Então, vamos nos guardar de algumas coisas e vamos fazê-lo como um sacrifício para Deus. Fazemos-lo porque amamos a Deus e porque queremos andar na palavra. Amém? Sim? Glória a Deus. Amém. Vamos adorar a Deus agora por uns instantes.
Glória a Deus. Vamos ficar de pé, então. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as suas mãos para o céu e diga comigo: graças, Senhor, pela tua palavra que entrou no meu coração e está a mudar a minha vida. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Você sabe que o uso excessivo até do álcool estava sempre, em muitos casos, relacionados à adoração de falsos deuses. Ok? E a práticas de luxúria, etc., como na antiga Roma e por aí fora. Entendeu? Então, vamos andar na palavra. Glória a Deus. E vai dar sempre tudo certo, vai dar tudo bem. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus então. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a música? Digno de glória, é isso. Irmãos, adoração é entrega, é rendição. Não é cantar, não é tocar. A música é um veículo para adorar a Deus. Entendeu? O facto de você já estar aqui, isso já é adoração. Percebe? Isso já é adoração. Você entregou o seu tempo, abriu mão de outras coisas que poderia estar a fazer para estar aqui conosco, ouvir a palavra de Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Entendeu? Amém? E agora quero só frisar ainda aqui isto, lembrei-me agora. Aqui ninguém é juiz de ninguém. Ouviu bem o que eu disse? Ninguém é juiz de ninguém. Você convida-me para jantar. Vamos dar aqui uma boa ideia. Você convida-me para jantar. Você não precisa estar inibido, nem fazer alguma coisa só porque eu estou ali à sua frente. Seja você, esteja normal. Eu não vou julgar você por nada. Entendeu? Eu vou beber o que eu quiser beber, o que eu acho que devo beber, e você faz a mesma coisa. Eu não sou o seu juiz. Entendeu? Eu dou-lhe a palavra de Deus. E você tem a escolha de viver na palavra ou não fazer. Mas o meu conselho é que você faça, porque Deus vai ser consigo. E quando nós mudamos por temor a Deus e porque queremos obedecer a Deus, etc., ok? Andar à luz da palavra que nós temos, Deus sempre nos abençoa. E quando nós resistimos a uma coisa, mesmo só porque eu não acho, não, você é livre de achar o que você quiser, mas resistimos àquilo, aquilo vai levar-nos a resistir a outra coisa maior um dia, e a outra maior outro dia, e os anos passam por nós, e podíamos estar tão mais avançados, e ficamos lá atrás, simplesmente porque um dia a luz brilhou, e nós não quisemos ver. Amém? Então, siga sempre a sua consciência, siga sempre o seu coração. Sim ou não? Então vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Digno de glória e honra, levanta